Beleza? Boa noite, galera. Muito bom estar aqui, né? A gente sempre fala isso porque realmente é um prazer, né, a gente poder compartilhar das coisas que Deus tem falado ao nosso coração, né? Esse mês, especificamente, vocês puderam ver aí no nosso Instagram e nas redes sociais, né, uma pergunta, né? Jesus, ele morreu para nos fazer felizes conforme o nosso conceito de felicidade? Né? Nós entendemos que não. E esse mês a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto. Semana passada falamos acerca sobre a nossa... Falamos acerca sobre não, né? Falamos sobre ou acerca somente, né? Sobre a nossa fidelidade, certo? Ou infidelidade, né? Como se dá isso, né? Como podemos viver, compromissados até com aquilo que o Fernando falou, com a palavra de Deus, com os valores do reino, né? Com aquilo que Deus, ele agora exige de nós, com aquilo que Deus agora, por Ele ter morrido, né, por Ele ter se sacrificado, como nós devemos nos portar diante de todas essas coisas, certo? E sobre isso nós vamos falar, irmãos. Essa semana a leitura bíblica ela foi bem interessante, né? Nós pudemos aí perceber que foi evoluindo na história da questão da crucificação de Jesus. O Guilherme até trouxe uma passagem aí sobre a ressurreição dele, né? Agora, gente, eu queria que a gente focasse aqui em alguns detalhes para saber como nós podemos estar de pé diante de Deus e diante dos homens, fazendo tudo aquilo que Deus agora ele exige de nós, como seus filhos, né, como seus servos também, beleza? E eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 21 de Lucas, para a gente ler um versículo que ele foi o tema da nossa semana, daquilo que nós trabalhamos, correto? Lá fala o seguinte, né, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Beleza, nós temos a prerrogativa muitas vezes de usar esse texto para falar apenas ou somente da segunda vinda de Cristo. Gente, que Cristo vai voltar é um fato. Certo? Todos nós sabemos que Ele um dia há de voltar, como prediz na sua palavra, ok? Agora, gente, essa questão da gente trazer uma palavra para amedrontar, como que é mesmo? É isso aí, galera, né? As pessoas, trazer medo, né? Isso não é algo interessante de se fazer. Certo? Por quê? Porque, na verdade, o que o versículo quer trazer aqui para nós, na verdade, é uma responsabilidade, né, de viver agora uma vida digna diante desse sacrifício de Jesus. Certo? O peso aqui ele é outro, né? E é interessante porque tem um manuscrito antigo, né, a respeito dessa passagem, que traduz aquela parte que fala assim, né, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, ele traduz assim, para que sejais bastante fortes. Olha só como é diferente, né? Então, se a gente pega alguns textos lá do original, né, ele dá um outro sentido. Por quê? Porque o escapar, irmão, parece que Deus ele vai nos livrar de viver todas as coisas. Mas agora, quando a gente lê aqui com esse outro olhar, para que vocês estejam, né, bastante fortes, o que quer dizer? Que nós vamos ter força para poder passar por essas coisas. E permanecer em pé, diante do Filho do Homem. Chegar até o final, vivendo uma vida digna, né, diante do sacrifício de Jesus por nós. Então, irmão, nós temos que vigiar. Isso é o que diz aqui. E o vigiar é olhar a nossa própria conduta e ver se estamos sendo coerentes com as coisas que Deus tem demandado de nós. Irmão, você pode olhar para a sua vida e falar, né, eu sou coerente. Ou você pode olhar para a sua vida e falar, eu não tenho sido coerente. Irmãos, a medida você conhece, né? Então nós precisamos sempre passar por essas coisas de autoavaliação para a gente poder avançar na nossa caminhada com Deus. Né? Então temos que olhar por essa perspectiva, gente. E falando acerca dessa fidelidade, vai perguntas para você. Nós temos sido fiéis a Deus? Nós temos sido fiéis com as coisas que Ele confiou nas minhas mãos para fazer? Ou eu, irmão, tenho feito de qualquer jeito?
né? Então o conhecimento que agora a gente tem das Escrituras, certo? Ele nos leva a querer buscar mais, ou o conhecimento que eu tenho das Escrituras eu busco refúgio nas coisas que podem justificar as minhas ações, né? Então a maneira como a gente se porta, certo, diante das Escrituras, ela também é importante, irmãos, porque vai definir se eu sou alguém, né, ativo, que entende as coisas que Deus fala e prossigo agora, né, para alcançar, ou se eu sou apenas passivo ou reativo, irmão, né, que eu estou vivendo da maneira que estou, né, e eu olho para a palavra de Deus e eu falo assim, não, Deus, não é bem assim não, né, vamos justificando aí algumas coisas. Irmãos, não adianta, na nossa caminhada com Deus nós temos que avançar, e a motivação com que eu e você fazemos todas as coisas, gente, é primordial, né? Ontem a gente estava comentando um pouquinho disso também a respeito de motivação, na reunião dos homens. Você já viu, gente? Vocês são prova disso, viva. Se você vem para o culto, né? Às vezes você está assim, desanimado, a semana inteira desanimada, você não quer fazer nada, você vem, né? E às vezes você acha até tudo ruim. Certo? Aí vem o irmão, né, que teve uma semana diferente, né? E ele vem e o negócio foi ruim mesmo, mas para ele foi bom. Então, às vezes, a motivação do nosso coração, né, as coisas com que nós fazemos, as coisas com que nos levam a fazer o que fazemos, gente, ela vai contar muito, né? Então, olha só, eu dei esse testemunho aqui até a respeito do nosso pequeno grupo, né? Quando a gente começou, irmãos, é difícil se reunir uma semana com uma pessoa, 2 semanas uma pessoa, 3 semanas uma pessoa, 4 semanas mais uma pessoa ali. Gente, é treta, velho. Você fala assim, nossa, mas que é isso, né? É tão ruim assim? Né? Então, olha só, às vezes, e aí eu comecei aí com a motivação, falando assim, nossa, mais uma quinta, né, que nós temos que reunir. Gente, eu vou te falar, essa motivação, ela é horrível. Né? E a partir do momento que eu entendi que aquilo deveria mudar, irmãos, eu vou te falar, a minha relação com o reunir com os irmãos, ela é diferente, eu tenho expectativa, tá? Tenho expectativa mesmo para as coisas que Deus vai fazer, né? Então olha só, o nosso domingo aqui, nós estamos aqui esperando receber alguma coisa, né? E falar assim, ó, hoje o negócio foi ruim, não consegui receber as coisas que Deus tinha que me dar, ué. Ou nós viemos aqui com agora a consciência de repartir as coisas que Deus já depositou sobre a nossa vida, irmãos. Deus, Ele deposita coisas na nossa vida o tempo todo. Como estamos lidando com essas coisas, irmãos? É privilégio para nós, a gente fala de privilégio. Privilégio servir, é privilégio estar com os outros, é privilégio, falamos de privilégio, mas na hora da hora, é um saco para você. Irmãos, precisamos rever, né? E eu queria que a gente observasse aqui um texto que lemos essa semana sobre a viúva, né? Que está lá em Lucas 21, do 1 ao 4, a oferta da viúva. E aqui está falando de dinheiro, irmãos. Gente, dinheiro, como a gente sempre fala, é a parte mais fácil. Abra aí a sua Bíblia para a gente compartilhar aqui juntos. Nós precisamos ter claro, gente, que o nosso viver ele deve ser focado no reino de Deus. Em primeiro lugar, em tudo aquilo que a gente faz, não somente quando é conveniente, irmãos. E a gente vai dar uma olhada nesse texto aqui para a gente analisar isso juntos, beleza? Todo mundo abriu aí? Lá fala assim, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que os outros, todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Gente, por que Jesus ele elogia aqui a oferta dessa mulher? Por quê, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque ela entendeu qual era a parte dela. Ela entendeu que ela precisava se sacrificar,
né? Ela entendeu que ela precisava se envolver com as coisas que Deus chamou ela para fazer. Nós temos entendido, irmão? Ela se esforçou aqui, a gente pode ver, ela entendia que o seu compromisso com Deus era o mais importante. E aí, irmãos, nós temos um discurso muito bacana de falar que Deus é importante, de que Deus me importa, de que eu sou servo dEle e estou aqui para fazer a vontade dEle. Mas quando chega a hora da gente fazer, irmãos, as prioridades vão ser reveladas. Aquilo que eu faço é o mais importante. O Deus a quem eu sirvo, Ele vai sair. Se é o Deus, né, Todo-Poderoso, a quem nós aqui juntos adoramos, ou se é esse Deus aqui, que muitas vezes quer exercer a sua vontade acima de todas as coisas, e dá para Deus daquilo que me sobra. Então, irmãos, olha só, né, eu quero dar para Deus o quê? O momento de eu ler a palavra, o momento que eu estou lá à noite, talvez, né, que eu já estou morrendo de sono. Esse é o tempo que eu quero dar para Deus, para conhecê-lo mais. Esse é o tempo que eu quero dar para Deus, para orar, né, e ouvir a sua voz. É o tempo onde eu já não tenho forças. Vocês estão vendo tanto que isso é próximo, irmãos, e eu vou te falar, isso aqui não é só sua luta, ela é minha luta. Porque eu falei até hoje de manhã, eu, irmãos, sou campeão de pegar celular, certo? E começar a ver um vídeo e vou atrás de outro, e outro, e outro, e outro. Irmão, passou 1 hora. E aí eu vou te falar um negócio, e às vezes nós perdemos tempo de qualidade que poderíamos passar com Deus, porque nós falamos que essa relação, ela tem que ser boa, né? Nós falamos que essa relação, ela tem que ser próxima, e aí, irmão, nós mais nos distanciamos com as nossas ações do que nos aproximamos. Então, irmão, precisa mudar. Por isso que temos que vigiar, por isso que a palavra de Deus fala isso aqui no livro de Lucas, irmão. Vigiar é estar atento. Gente, nós temos muitas distrações. Temos muitas distrações durante a nossa semana, irmãos, que estão justamente aí para nos fazer sair do foco. E como nós vamos ser lembrados? Quando a gente tirar tempo, né, para nos relacionarmos com Deus, para nos relacionarmos com os irmãos, e entender que nós precisamos caminhar, e que isso é uma jornada, e que essa jornada ela precisa se desenvolver. Precisamos, irmãos, caminhar mais juntos. Precisamos, irmãos, não só filosofar, mas que isso realmente seja uma prática de vida. Né? Então a nossa vida ela tem agradado o Pai? Tem, irmãos? Enquanto o nosso coração ele não estiver totalmente comprometido com Deus, sempre vamos ter outro Senhor para agradar. Observe, irmãos, enquanto o nosso coração não estiver comprometido com Deus, nós sempre vamos ter outro Senhor para agradar. Sempre, isso é simples. Né? Essa semana, gente, foi muito bom, porque nós estamos numa sequência bem interessante. E aqui, ao ler também Lucas, né, eu queria que a gente lesse um outro texto no capítulo 22, do versículo 26 até o versículo 30, né, para a gente ir avançando um pouquinho aqui mais nesse assunto. Como a gente pode estar sempre prontos para a vinda do Senhor? Como, irmãos? Às vezes a ansiedade ela toma conta do nosso coração, as coisas futuras também tomam conta do nosso coração, mas nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a descansar no Pai. Nós precisamos, gente, definitivamente nos relacionarmos mais. A nossa vida com Deus, aquilo que nós conhecemos, gente, ele é suficiente até um tempo. Para a gente avançar, nós precisamos de mais, irmãos. Não se contente com aquilo que você já sabe. Não se contente, irmãos. De verdade. Por isso que nós falamos que é uma jornada. Né? Uma jornada nós vamos trilhando um caminho. E por trilharmos juntos, né, às vezes a gente vai mais devagar em alguns processos, vai puxando um pouquinho em outros. Né? Para quê, irmãos? Porque a gente quer que você se desenvolva.
porque a gente entende que Deus ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Irmãos, e nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós estamos aqui para fazer isso realmente. Olha lá, olha o que está escrito aqui em Lucas 22. Né? Lá fala assim: mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem. E aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, né? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Texto excelente, irmãos. Então, olha aqui, nós concordaríamos, quem que é maior? Né? Quem é o maior? Aquele que serve ou que está sendo servido? Né? Nós entendemos e lemos aqui, até o próprio Jesus fala, que é, né, aquele que está sendo servido, certo? Mas Jesus ele vem trazer o quê? Mas eu sou como aquele que serve. Então, irmãos, nós temos aqui todo o exemplo, tá? Nós vemos aí na vida de Paulo, que lemos tanto no livro de Atos o mês passado, né? Nós vemos o serviço aí de tantos outros homens que dedicaram a sua vida para que hoje a gente tivesse acesso a tudo isso, irmãos. Homens gastaram a sua vida, de verdade. E eu e você, irmãos, nós realmente temos essa mesma disposição? A palavra ela já nos ensina como proceder. E aí, com quem eu quero parecer? Quero parecer com Jesus ou quero parecer com o Senhor que está sentado à mesa? E aí, irmãos, nossa consciência de culto tem que mudar. Porque olha só, nós, apesar de estarmos aqui para servir uns aos outros voluntariamente, né, você não veio aqui porque você está pagando por um serviço. Você não veio aqui porque você dizima. Você fala assim, não, a igreja ela tem que fazer ação social, ela tem que ter um bom louvor. E se não tiver, irmão, o que eu faço? Eu vou para outra que tem. Por quê? Porque eu quero ser servido. Inconscientemente ou conscientemente, às vezes a gente tem essa ideia, irmãos. Jesus é aquele que serve, Jesus é aquele que trabalha e chama os seus filhos para fazer o mesmo, irmãos. E há uma recompensa desse trabalho? Há uma recompensa, irmão, certo? Agora, eu trabalho porque quero receber uma recompensa do Senhor? Não. Eu trabalho por uma consciência transformada e por uma identidade nova que me foi dada através do sacrifício de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para que eu e você tivéssemos esse acesso. Entende, irmãos? Então olha só o tanto que isso é responsabilidade, isso é um compromisso. Nós não fazemos esperando, mas entendemos, né, de que mesmo assim o Senhor é misericordioso e Ele dá a sua recompensa. Jesus aqui no final desses versículos que acabamos de ler, Ele fala que a sua morte ela não ia acabar com a esperança dos discípulos, né? E que Ele mesmo Ele veria as recompensas dos sofrimentos dos discípulos, e que eles se assentariam à mesa com Ele. Olha só que interessante, né? Mas o coração dos discípulos estava nisso? Não, irmãos, estava no privilégio que é servir ao nosso Deus. Estava no privilégio que é fazer parte dessa família. Está no privilégio que é assumir os B.O.s dos outros. E aí, irmão, nós temos pensado em recompensa? E aí a gente até estava lembrando essa semana a respeito daquela parábola dos trabalhadores da vinha. Aquele que chegou na primeira hora do dia e aquele que chegou faltando 1 hora para terminar. Né? E o senhor daquele lugar, né, que tinha conversado com esse primeiro trabalhador, falou assim, ó, o pagamento é tanto, para você trabalhar comigo todo dia.
E aquele que chegou numa hora para terminar o trabalho, né, ele falou assim, eu também vou te pagar o mesmo tanto. Vocês conhecem a história, gente? E aí, aquele primeiro trabalhador foi lesado, irmãos? Não foi, irmãos. E por que nós temos, às vezes, esse mesmo sentimento? Então, aqui, irmãos, eu vou te falar um negócio. Né? Nós lemos a respeito lá do ladrão da cruz. Chegou lá no final do segundo tempo, da prorrogação. Né? O que Jesus falou para ele? Hoje mesmo você vai estar comigo, né, no paraíso. Hoje mesmo. E aí a gente está aqui se esforçando uma vida toda, né? E o cara chegou lá no final, teve uma vida assim desregrada e alcançou a salvação. É injusto, irmãos. Mas por que nós vivemos como se fosse? Então, irmãos, nós temos que nos contentar com as coisas que Deus tem demandado de nós. E eu vou te falar, irmãos, é esforço. Jesus se esforçou, irmãos. Vocês leram aí essa semana. Se esforçou. Por que eu e você não podemos fazer o mesmo? As preocupações dessa vida têm nos feito escravos, irmãos. A ansiedade, ela tem tomado conta do nosso coração. Se tem, você precisa e eu preciso recordar ao meu coração o lugar dele. Preciso, irmão. Temos que ouvir ao Senhor. Temos que estar aos pés dele. Temos que clamar para que Deus fale aos nossos corações todos os dias. E eu vou falar, irmãos, né? Até para a gente compartilhar aqui com vocês, todo domingo, às vezes o povo acha que nós temos uma pasta de pregação pronta. É esforço, irmãos. Os meninos para estar no louvor, você acha que não tem que se esforçar? Quando o Fernando manda as músicas, ou o Batata manda as músicas, irmão, nós temos que tirar as músicas. E aí, é esforço. Estou cansado? Estou cansado, irmão. Essa semana, para você ter uma ideia, né, todos nós, assim como você, tem seus compromissos. E eu me comprometi com algumas coisas ainda mais, porque eu entendia que eu poderia. E aí, irmãos, demandou dormir mais tarde e acordar mais cedo? Demandou. Fiquei cansado? Fiquei. Né? Mas e aí? E aí? Eu entendia que era a minha parte, irmãos. Você tem entendido qual é a sua parte, aquilo que Deus tem demandado de você? Você tem feito as coisas com excelência que Deus tem demandado de você? Ou você tem dado do que sobra? Às vezes nós temos dado o que sobra, irmãos. E olha lá, e ainda achamos que é muito para Deus. A gente fala assim, ó Deus, esse tempo aqui é para o Senhor. Não, irmãos. Vamos avaliar o nosso caminho. Vamos mudar, irmãos. Não tem jeito. Não tem jeito. E nós estamos aqui, e eu vou te falar, nós vamos errar muito uns com os outros também. Mas tem que ter no nosso coração disposição em acertar. E tem que ter em nosso coração disposição em perdoar. E tem que ter em nosso coração a disposição de ir mais uma milha. Vamos mais uma milha, irmãos. Vamos avançando. Como a gente tem lidado até com as traições no nosso meio. Como Jesus lidou, irmãos. Como Paulo lidou. E aí? Né, então nós vemos aquele texto onde Pedro nega Jesus 3 vezes. Um cara assim, fenomenal, que andou com Jesus, que estava ali entendendo as coisas que Deus estava falando, né? Deu mancada? Deu. Você também é Pedro, irmãos. Você dá mancada também. E às vezes nós queremos usufruir dessa misericórdia de Deus quando ela é para a minha vida. Agora, quando ela é para ser exercida com o outro, é caro. E aí nós vemos também, gente,
O caso lá de Jesus, né, sendo crucificado, e ele fala assim, ó, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Nós vemos aqui, gente, um Jesus ansioso para comer das ceias com os seus discípulos, e sabendo que Pedro, né, fez o que fez, certo? Sabendo que Judas o iria trair. E aí, meu irmão? Jesus tratou diferente? Jesus, ele agiu em algum momento fora da sua identidade? Qual é a nossa identidade, irmãos? Temos sido coerentes né, com aquilo que entendemos de quem somos em Deus? Há coerência em nossas ações? Se não há, irmãos, que nos arrependamos, e que se há erros no caminho, que nos arrependamos, irmãos, e consertemos. Vamos ler esse texto aí de Pedro, né, lá em Lucas 22, do 54 ao 62. Lá fala assim: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Foi descoberto ali pelo sotaque dele, viu, gente? Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. E aí, irmãos? Quando nos arrependemos, nós temos chorado amargamente? Porque eu vou te falar, esse Pedro aqui é muito próximo de nós. A maneira como às vezes nós lidamos com o Evangelho, irmãos, ela chega a ser infantil. E nós precisamos assumir toda a responsabilidade. Nós temos desejado ansiosamente compartilhar vida uns com os outros da mesma forma que Jesus compartilhou, apesar de erros. Qual é a nossa expectativa de reunir, irmãos, aqui? Qual é a nossa expectativa de estar domingo após domingo, quinta após quinta ou sexta após sexta, juntos? Se não for para assumirmos as responsabilidades que Deus agora demanda de nós nessa relação, irmãos, o foco tem que ser ajustado. Pensamos às vezes em Pedro, pensamos às vezes em Judas e pensamos no absurdo que é trair Jesus. É um absurdo na nossa concepção, mas não é um absurdo quando eu faço. Está vendo? Então a misericórdia que devemos exercer ao outro, muitas vezes não é a mesma quando eu estou sendo julgado. E julgado por mim mesmo, não é nem pelo outro. Que não tenhamos essa dupla moral, irmãos. Que realmente possamos nos esforçar. Que realmente possamos compreender de fato quem somos. E aí, não vai ter mimimi, irmãos, não vai ter.
As nossas diferenças, irmãos, elas nos completam. Elas não nos distanciam ou não nos deviam distanciar uns dos outros. A nossa relação com o outro suporta a pressão, irmãos? Suporta? Deveria. Já brigou com seu irmão da sua casa alguma vez? Né? Eu já, irmãos. E feio. E aí? Aí, irmão, que nós dormíamos no mesmo quarto. Tinha que consertar, né? Certo? E eu vou te falar, meu irmão, né, como um homem, ele é meu melhor amigo, velho. Agora aqui, nós podemos ter treta uns com os outros, acabou, para onde que nós vai? Cada um para sua casa. Cada um para sua casa. E eu não quero assumir a responsabilidade de, às vezes, consertar com o meu irmão. Marido e mulher, tretou, irmão, tem que resolver também. Então, irmãos, nós estamos aqui para servir uns aos outros dentro dessa relação. E devemos exercer de misericórdia. Por favor, irmãos, assim como Cristo exerceu de misericórdia para conosco, ela agora tem que estar acessível aos demais. Tem que estar acessível aos demais, irmãos. Precisamos escutar Jesus. E o mais interessante, Judas aqui não foi retirado do convívio. Judas aqui, ele não foi privado de participar de um momento de intimidade, de ceia. Por que nós estamos privando uns aos outros? Aqui, irmãos, deveria ser um ambiente propício para o erro. Aqui deveria ser um ambiente onde alguém poderia errar, ser perdoado e ser auxiliado a não fazer mais a mesma coisa. Quem faz esse ambiente, irmãos? Somos nós. Somos nós, irmãos. Há uma responsabilidade. O reino de Deus se trata do que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer, quando me dá vontade de fazer? Não. Não, irmãos. Jesus não se poupou. E às vezes nós queremos ser poupados, irmãos. E o Evangelho nos ensina todo o contrário. Que nós devemos nos esforçar agora. Esforçar, então, quer dizer que nós vamos participar, certo? E participar ativamente, irmão, custa. Espero que estejamos dispostos a pagar esse preço juntos, em nome de Jesus. Vamos ler mais um texto que está lá em Lucas 22, do 39 ao 42, para a gente finalizar. Esse texto ele é mencionado em todos os 4 evangelhos, né? Aquele texto onde nós temos a frase do cálice, né? Certo? Embora lá no livro de João, né, ele não reproduz essa oração aí completa, certo? Então olha só, lá fala assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Irmãos, várias interpretações, né, nos trazem significados dessa parte, né, do afastar de mim esse cálice. Às vezes, alguns retratam como medo da morte, ou sofrimento da morte, ou o fato também da possibilidade de morrer, né, sem completar aí uma obra da cruz, ou o peso do pecado de toda a humanidade sobre ele. Eu acredito, gente, que tem de tudo isso mesmo, certo?
né? Mas é interessante que essa palavra cálice, ela também nós podemos perceber lá no livro de Apocalipse, em dois trechos, no capítulo 14, versículo 10, né, e no capítulo 16, o versículo 19. E é interessante que lá em Apocalipse fala a respeito do cálice como a ira de Deus. Então imagina, gente, essa separação, esse momento, né, onde a relação ali da Trindade, ela não iria estar completa, porque Jesus ele necessitava se afastar para que esse sacrifício fosse completo, né? Olha só que interessante, gente. Isso é muito doido. E Jesus ainda fala: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essas palavras aqui, irmãos, expressam o coração de Jesus ali disposto, né, a fazer a vontade do Pai, em aceitar essa vontade como um bem maior, né, como aquilo que realmente deveria ser feito. E a nossa prontidão e a nossa fidelidade, irmãos, ela se revela em momentos difíceis. Se revela em momentos difíceis, irmãos, porque quando nós estamos aqui reunidos, e tudo é festa, tudo é fácil, tudo é legal, é bacana, irmãos. É ótimo. Agora, quando eu tenho que exercer coisas que eu não gostaria, mas agora a minha identidade em Cristo, ela diz que eu devo fazer, isso custa. Isso custa, irmãos. E às vezes nós estamos querendo resolver os BO aqui, ó. Não, porque não vou fazer. E aí, irmãos, Jesus com quem que ele falou? Tratou com quem? Com o Pai. E aí, irmãos? Tem coisas que nós vamos ter que tratar com o Pai, que nós não estamos tratando, que nós achamos que nós somos bons demais para fazer as coisas que Deus nos mandou fazer e nós não queremos. Eu vou te falar um negócio, irmãos. Nós só estamos, né, alongando esse prazo, porque Deus está certo e você está errado. A palavra dele é correta e nós somos errados, irmãos. Para que sofrer? Vai sofrer, né, de todo jeito, mas sofre menos. Sofre menos, irmãos. O Evangelho não se trata de mim. O Evangelho se trata da vontade de Deus. O meu conceito de felicidade tem que ser alinhado com o conceito que Deus tem para nós, irmãos. Não adianta, não podemos viver de outra maneira. E às vezes nós vamos viver coisas que talvez não gostaríamos e não queríamos assumir, mas é necessário para que o Pai seja glorificado, para que haja salvação, entende? Entende, irmãos? E faremos tudo assim como Jesus. Que possamos entregar a nossa vida voluntariamente. E se você precisar em um momento, fala assim: ó Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, senão a tua. Fala com Deus, irmãos. Fala com Deus. E entrega. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele vai trazer convicção no seu coração das coisas que nós devemos realizar. Amém? Amém, irmãos? Era isso que eu gostaria de compartilhar conosco nessa noite. E eu queria orar por vocês, irmãos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Pai, por mais esse dia na tua presença, pela oportunidade que nós temos de juntos aqui em família, aprender mais do Senhor, Deus, e compartilhar a vida uns com os outros, ó Pai. Em nome de Jesus, que entendamos a responsabilidade que agora temos. E somos gratos, Deus, pelo teu sacrifício por cada um de nós. Que nós possamos viver todos os dias, Deus, de maneira digna,
vigiando em todo tempo, avaliando a nossa jornada em todo tempo, para sermos, Deus, coerentes com a nova identidade que o Senhor Jesus nos deu. Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Teu Espírito Santo nos recorde as coisas que devemos fazer, que possamos, Deus, Te dar o melhor tempo do nosso dia, para que a nossa relação ela possa ser mais íntima, para que possamos conhecer mais, Deus, o Senhor, e para que possamos nos envolvermos mais na vida uns dos outros e na Tua obra, Pai. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. E que essa semana, Deus, seja uma semana onde o Senhor ministre nossos corações, ó Pai. Nos comprometemos, Deus, com o Senhor e nos comprometemos, Deus, com os nossos irmãos, ó Pai. Que sejamos, Deus, responsáveis de tudo aquilo que o Senhor demanda de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos e declaro que a paz do Senhor é sobre eles, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos.